Qual o título da palestra? Qual o espírito você tem? Qual o espírito que está dentro de você? Preste atenção, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, mas existe o teu espírito. E qual é o teu espírito? Porque o Espírito Santo não faz nada que você não queira. Sabia disso? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se sujeita ao espírito do ser humano. Deus não vai obrigar que eu faça o que eu não quero. O que faz duas pessoas que estudaram na mesma escola, o mesmo professor, tiveram a mesma formação, mas um avança e o outro fica? A diferença está onde? Está aqui, ó. Está aqui. Na mentalidade. Deus trabalha de acordo com o que eu creio. E a crença não é no coração. Por isso que fé você não tem que sentir. Fé é aqui, ó. Fé é aqui. Está compreendendo? Fé é racional. É você ler o que está escrito e você coloca toda a força sobre aquilo que você creu, independentemente do que você sente. Você pode não estar sentindo nada, mas você continua crendo. Quem compreende? Então, o que faz a diferença qual é? É a cabeça da pessoa, é a mentalidade, é o espírito dela. Porque quando a Bíblia se refere à mente, está se referindo, quando a Bíblia fala de espírito, está se referindo ao quê? A mente do ser humano. Obrigado, pastores. Então, preste atenção, qual é o espírito que está dentro de você? Porque hoje nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Espírito, que está aí na tela o título da palestra. Espírito, fala mais forte. Davi, o rei Davi, tinha esse espírito dentro dele. Por isso que lá, nem o pai dele acreditava nele, ele jogado atrás das ovelhas malhadas. O que aconteceu? Fala, Elma. Ele sai de lá e vai para o trono, de pastor de ovelha, foi para o trono de toda Israel. Olha o que diz aqui, vamos lá, para você entender. 2 Samuel capítulo 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás o quê? Olha para mim, o povo veio até Davi e disse o quê? Você tem que reinar sobre nós, você tem que ser o rei, porque antes de Saul morrer, você já tinha posição de rei, você já agia como rei, era você que saía para as guerras, era você que lutava as nossas guerras por Israel. Quem aqui você quer ser? Você é funcionário hoje, mas você quer ser um empresário amanhã? Levanta a mão. Então já comece a agir como empresário. Porque se hoje você é um mau funcionário, você nunca vai ser um bom empresário. Você nunca vai ser um bom patrão. Quem está compreendendo? Porque o que acontece? Qual é o espírito da maioria das pessoas? Qual é a mentalidade da maioria das pessoas que a gente vê nesse mundo? Qual é, gente? É de reclamação, é de murmuração, é de ficar se lamentando, é de querer alguém que ajude ela, que dê uma mãozinha para ela. Para de ficar dependendo dos outros, para de ficar esperando pelos outros. É você que tem que mudar a sua vida. Porque o que tem de pessoas que o maior inimigo dela são os próprios pensamentos dela. Ela se derrota com as próprias palavras, ela se vê fraca, ela se vê desanimada, ela se vê, sabe, mole. E quem vai poder mudar se ela não botar na cabeça dela o seguinte: eu não aceito mais pensar assim, eu não aceito mais pensar desse jeito, eu não aceito mais agir desse jeito. Quem vai conseguir mudar ela? Deus? Não, porque Deus te deu o livre-arbítrio, você pode pensar o que você quiser. Então na hora que vem um pensamento ruim, você tem que decidir mudar de pensamento.
não é Deus. A palavra de Deus ensina que você nasceu para vencer, que você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo, você é único. Mas qual que é o problema? Quando a pessoa não tem personalidade, ela não conhece quem Deus criou ela para ser, ela não sabe o propósito de vida que Deus tem para ela começa a querer copiar os outros, e aí ela só é uma cópia do que já existe. Mas quando você tem a coragem de ser você mesmo, quando você tem a coragem de ser quem você é e acreditar em si mesmo, você é único, você se torna único, exclusivo. Todo o resto já existe nesse mundo, mas você não, você é único. Mas o que acontece? O diabo sabe que se ele controlar sua mentalidade, seu padrão de pensamento, ele te prende a vida inteira numa vida escrava. Uma vida escrava que não é a vida que Deus tem para você. Mas quando você abre o entendimento, você conhece a grandeza de Deus, meu amigo, você passa a ter direito a tudo, mas nada tem em você. Você tem tudo, mas nada te tem. Você se torna assim, você se coloca acima das conquistas que você alcança. Você não é o que você conquistou, você é maior do que isso. Você nunca vai ser maior do que o que está dentro de você, nunca. Por isso que o diabo tem, sabe, trabalhado tanto com a distração, com rede social, com uma enxurrada de coisas fúteis, inúteis, que não acrescenta nada na vida do ser humano. Isaías, olha aí o que diz: assim diz o Senhor, pastor Anderson, é isso? Assim diz quem? O teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e que te guia pelo caminho que deves andar. Diga graças a Deus. Isso é forte demais, rapaz. O diabo é o contrário, ele só traz o que é inútil. Foca a cabeça na palavra de Deus, você vai ver o que vai acontecer, a transformação de mente. Você vai ser acima da média. Davi era acima da média. Olha o que ele continua dizendo, olha só: o povo foi até ele para proclamar ele como rei. Assim pois, versículo 3 agora, de 2 Samuel 5, versículo 3. Assim pois, todo Israel, os anciãos, vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles um acordo em Hebrom, perante quem? E ungiram a Davi, o que, gente? Rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Hebrom, e reinou sobre Judá, quanto tempo? E 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos, e sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e falaram a Davi, dizendo o quê? Pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer. Olha só, ele falou assim: os cegos e os coxos vão te expulsar daqui. Já viu aquela história que a pessoa diz assim: eu venço isso aí de olho? Isso aí eu te venço com uma perna só. Foi o que ele quis dizer, ó. Os mancos e os cegos vão te expulsar daqui. Porque ele se confiava nas muralhas que cercavam a cidade. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou o quê? Que é... Porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus, será chefe e capitão. Então, leia bem alto: subiu primeiro pelo que foi feito. Mas você sabe como que Joabe subiu lá na torre para matar aquele soldado? Ele entrou pelo esgoto da cidade, mas chegou a ser chefe, capitão do exército. Você não nasceu só para fazer peso na terra não, meu amigo. Você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Muda esse espírito, tira esse espírito. Pastor, mas eu não aceito na minha área.
mas é o que tem no momento. Faz alguma coisa, se mexa. Deus, Ele honra o trabalho das nossas mãos. Se não tem trabalho as minhas mãos, Ele vai honrar o quê? O que eu vou apresentar para Ele honrar? Mão vazia? Só grito vazio Deus não ouve. Quem está entendendo? Joabe entrou pelo esgoto. Não importa como eu vou entrar, mas eu vou o quê? Eu vou entrar. E se tornou capitão do exército de Davi. Olha o espírito desses homens que Davi tinha ao lado dele. Homens que não tinha tempo ruim. Não tinha tempo ruim. O que tem que fazer? Eu vou fazer. Porque é esse tipo de gente que vence. Espírito de guerreiro. E aí volta lá em 2 Samuel, ele diz assim: assim habitou Davi na fortaleza, e chamou a cidade de Davi, e Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro, e Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. Por quê? Você quer esse espírito valente dentro de você? Um bloqueio no seu entendimento, porque o diabo ele luta para te convencer de que não dá, de que não tem jeito, de que não tem condições, de que não é capaz. Olha a visão de quem tem um espírito forte, um espírito como Davi. Davi viu o Golias, todo mundo com medo do Golias. Davi, peraí, quem esse gigante pensa que é? Eu vou matar ele. E todo mundo dizia para ele, vai mesmo. Não é? Nada. Todo mundo dizia assim, não, você não tem condições, você não pode, você é um menino, não dá. Entenda, quando você toma posição para vencer na vida, você só vai ouvir pessoas falando o contrário, que você não pode, que não dá, que não é bem assim, vai com calma, olha, tá entendendo? Não aceite. Para mudar a nossa mente, gente, você vai ter que se separar de certas amizades, de pessoas que são como uma pedra que te puxa para o fundo, uma âncora. Você tem que ter isso. Mas como que você vai conseguir manter a cabeça com esse espírito de guerreiro? Esse espírito diferente? Como? Se você estiver alimentado disso aqui, ó. Você escolhe. Você escolhe. Escolha o que é bom, escolha o que é útil, porque isso aqui vai te dar força para você ser diferenciado aí fora.